Glória a Deus, Shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus, mais um Oséias, para a glória de Deus. Estamos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mas vamos ler um pouquinho antes em Gênesis 3, 6, se você quiser abrir na tua Bíblia. Gênesis 3, versículo 6. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por estarmos aqui na tua presença, Pai. Te agradeço, te louvo, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, cobre-nos com teu sangue. Guarda minha vida, minha esposa, Pai. Que venha cura sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite, Pai amado, a vida do Mateus, da Letícia. Cobre-os com o teu sangue, minha casa, minha família. Cada um, ó Pai amado, daqueles que estão assistindo, acompanhando, que estão no ministério, na paternidade, no Oséias, no Gaio. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ir adiante, glorificando e exaltando o Teu nome. Aqueles que estão de alguma forma caminhando conosco, igrejas, pessoas, mais longe, mais perto, em nome de Jesus, os alcança e dá direção e livramento em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Antes da gente entrar em Mateus, eu quero meditar um pouquinho só em Gênesis capítulo 3. Bom dia, pastora. Shalom, shalom. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E por aí vai aquilo que a gente já sabe. O que eu quero falar um pouquinho hoje para a gente entender certas manifestações que entraram na vida do homem através dessa queda. Essa queda ela é a responsável por tudo que aconteceu com o homem daí para frente a nível de pecado, de transgressão e de iniquidade. Começa aí com uma transferência de Satanás para o homem, aonde o homem, na representação ali de Adão e Eva, eles eram 100% Deus, eles eram 100% a criação de Deus, eles não eram deuses, mas eles tinham 100% a essência de Deus. Então, eles eram compatíveis com o céu, compatível com a presença, compatível com a voz, compatível com tudo que o céu se manifestava na presença do Senhor. Para eles estava tudo bem. Eles ouviam aquela voz, eles se apresentavam, eles recebiam Deus na viração do dia, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque na verdade eles estavam vestidos dessa glória, e essa glória então é manchada, é tocada por essa transferência aí que Satanás consegue fazer na queda do homem. Então, a primeira coisa que eu quero falar para que eu e você não fiquemos com raiva, não fiquemos com ódio, falar que quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu quero fazer, Shalom, bom dia, é pegar Adão e enforcar Adão, porque Adão é uma representação da raça humana. Se fosse eu e a apóstola Fátima, teríamos feito a mesma coisa. Se fosse você com o teu marido, teria feito a mesma coisa. E se fosse, teria feito a mesma coisa, porque eles representam a raça humana, eles representam aquilo que o homem daria de resposta. Então não é um casal que traiu toda a humanidade, é um casal que representou a humanidade naquilo que qualquer casal faria, infelizmente. É uma traição muito grande ao Senhor nosso Deus. Mas nessa passagem, e por que eu estou trazendo essa passagem? Porque ontem, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós meditamos um pouco a respeito ali da paternidade, daquilo que foi
manipulado, que foi arrancado da paternidade. Então, tudo aquilo que nós lemos ali de manifestações de orfandade, quando nós somos ansiosos, quando nós buscamos como nós vamos comer, nos vestir, e tudo aquilo que nós vimos ali ontem, fomos falando a respeito da orfandade. E ela começa exatamente aqui. E por que ela começa aqui? Porque foi conseguido macular, manchar a marca do Criador na vida de Adão e de Eva. E o que é a marca do Criador? É aquilo que você e eu temos em essência, dado por Deus. Você é tal coisa. Então tem uma marca do Criador. Ontem eu estava num atendimento, estava orando no final por uma causa, e o Senhor veio e me trouxe esse tipo de entendimento bem específico. Satanás está mexendo na minha marca, na marca do Criador nessa pessoa, e está então distorcendo o que a pessoa é na essência, naquilo que ela é em Deus, e elas estão agora e começam então a fluir na iniquidade, no pecado, na transgressão, na sua natureza caída. Então, dentro disso, o que nós recebemos de marcas de Satanás, marcas de iniquidade, que veio para roubar a marca do Criador. É nesse ambiente que nós somos levados e nós somos tirados da presença, no caso do Senhor, naquilo que nós somos em essência. Então você pode apresentar a tua vida, eu posso apresentar a minha vida, Senhor, aonde as marcas do Senhor, como meu Criador, a marca do Criador na minha vida foi manchada e eu agora tenho uma marca de iniquidade. Shalom, Fredinho, bom dia, bom dia. Agora eu tenho a marca de iniquidade. Porque nós precisamos entender que Adão e Eva estavam tranquilos. Eles estavam ali sossegados até esse momento, porque eles tinham a marca do Criador 100% e eles fluíam dentro disso. Então, para eles estava tudo correndo muito bem, obrigado. Eles não tinham problema, eles não tinham dificuldade, eles não tinham doença, briga, dívida, eles não tinham nada. Eles tinham somente a presença, era compatível a presença. É muito importante que nós entendamos que quando a marca do Criador em nós, no nosso, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida, quando a marca do Criador é tocada, quando aquilo que nós somos em Deus é tocado, nós nos tornamos naquela área incompatíveis com a voz do céu, com a voz do Pai, com a voz do Criador. E quando Ele nos procura, nós vamos fazer a mesma coisa. Tive medo e me escondi. Estava nu, tive medo e me escondi. Por que você está nu? Por que eu estou nu? Porque justamente nessa área houve uma distorção e a marca do Criador foi ali manchada. E agora tem uma marca de iniquidade. E quando o Criador se apresenta para nos visitar na viração do dia, nós estamos tão incompatíveis que nós ficamos com medo e nos escondemos. Então é necessário que nós removamos esta marca da iniquidade e voltemos a fluir na marca do Criador. E aí nós vamos naturalmente ser compatíveis com a paternidade, ser compatíveis com a voz do Senhor nosso Deus. Porque eles se tornaram incompatíveis com essa voz, tiveram medo justamente porque a marca do Criador foi distorcida, agora tinha uma outra marca. Então, em nome de Jesus, que eu e você busquemos aí ao Senhor para que todos os lugares onde nós somos marcados pela iniquidade, nós possamos ser sarados, curados, restaurados e devolvidos num ambiente de originalidade para que nós sejamos compatíveis com a voz do céu, para que nós sejamos compatíveis com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus está liberando, com aquilo que Deus está querendo nos visitar, porque ele foi ali só para visitar Adão e Eva, como ele fazia todos os dias na viração do dia. Mas naquele momento, naquele instante, naquele dia específico, shalom, shalom, bom dia, pastora, bom dia, irmão Teixeira, Deus abençoe. Então, naquele dia, exatamente naquele momento, eles estavam com a marca agora corrompida, distorcida, e eles não puderam ter essa simples visita, entre aspas, né? Que Deus nunca nos visita de uma forma simples, mas era algo que era do cotidiano deles. Era algo que, para nós hoje imaginando Deus nos visitando todo dia, no Éden, na viração do dia, nós imaginamos, meu Deus, mas para Adão e Eva era algo tranquilo, era algo que todo dia acontecia. E eles perdem isso quando eles recebem essa visitação ali de Satanás e é transferido para eles a iniquidade. Entenda que onde vem a distorção? A natureza de Satanás agora, do iníquo, é transferida. Quando eles comem aquele fruto, não é algo, um pecado externo, mas é algo que eles interiorizam, eles absorvem
parte de Satanás que maculam, que mancham aquilo que eles têm no original, aquilo que eles têm realmente das marcas do Criador. Eles comem uma porção de Satanás ali. Então isso é transferido para nós até hoje, uma porção. Nós nascemos com uma marca já. Por isso nós falamos, não tem, a criança ela é inocente no sentido de ela não peca até a certa idade, porque ela não tem uma consciência de pecado, mas ela não é inocente no sentido da marca que nasceu sobre ela. Se ela morrer uma criança, ela vai ser salva pela inocência dela, mas não porque ela não tinha aquela origem. Porque nós vemos aí bebezinhos, recém-nascidos praticamente, que se tiver a oportunidade já estão puxando o cabelo da outra criança, já estão arrancando o negócio, já tem aquela competição, aquela inveja, já quer o que é do outro, já. Exatamente, foi adulterado, ele mexeu nesse DNA. Então, nesse ponto, nós vamos trabalhar. Senhor, aonde o meu foi mexido, aonde a marca do Criador foi adulterada na minha vida, aonde esse DNA do céu, da tua presença, da glória, tem agora as marcas da iniquidade, tem as marcas de Satanás, agora eu estou misturado aqui. Então, por que que eu fluo dessa forma? Eu não quero fazer isso. O que eu não quero, eu faço. E o que eu fa... e o que eu não quero eu acabo fazendo. E o que eu não lembro lá direito. Mas é um rolo. Por quê? Porque aquilo que está dentro de você, você acaba, cara, eu não quero fluir nisso, mas eu acabo, sou obrigado a fazer. Paulo falando lá. Aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu acabo não fazendo. Porque justamente tem uma marca de iniquidade ali que prende a nossa vida. Então nós ficamos com medo e nos escondemos, porque o adversário conseguiu transferir algo para nós. Amém? Então vamos para frente aqui, voltando em Mateus, e eu estou falando isso para que nós entendamos aí a necessidade de sermos restaurados para que a paternidade possa vir sobre nós. Mateus, onde nós paramos no capítulo 7, versículo 13. Vamos embora então. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, dentro desse texto aqui, a minha paternidade, o apóstolo Éder Gregório, ele trabalha muito com isso aqui. Ele trabalha com fruto. E eu tenho aprendido com ele a trabalhar com fruto. E eu quero te ensinar a trabalhar com fruto. Porque essas coisas que acontecem, elas têm várias vertentes aí que nós podemos entrar, que de repente a gente se impressiona com revelação, com palavra revelada, com interpretação de muitas coisas, com a eloquência, como a pessoa prega, como a pessoa traz um entendimento, e tudo isso é muito legal. Só que isso daí, nós temos aqui no final falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará. Muitos naquele dia. Não temos nós, aí eles vão falar, não temos nós curamos, profetizamos. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que não vos conheço. Por que não conhece? Porque não tem fruto. Ah, mas como então essa pessoa consegue profetizar, curar, fazer? Porque ela está em fé usando o nome de Jesus, só que ela não se deixa tocar por esse nome. E Deus permite por um tempo até para tentar um resgate, até para tentar alguma coisa. Eu passei por uma experiência uma vez em Bauru,
de um pastor que ele estava bem complicado já, e eu via aquele tipo de procedimento, e eu achava esquisito como que Deus usava aquele homem daquela forma. E um dia nós fomos chamados, ele foi chamado ali para ir orar no lugar de uma moça que estava grávida, com muita dor, e ele me chamou para ir junto. Aí nós chegamos lá, ele começou a orar pela moça, e aí depois ele falou assim para ela: é, a dor vai passar agora, você vai ter o bebê amanhã e vai ser um menino. Isso aí há 30 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. Se já existia ultrassom, já existia, na verdade, que nós fizemos do Mateus, não queríamos, nós não quisemos saber, mas ela não tinha feito, não era uma coisa tão fácil, tão comum como é hoje. Mas ela não tinha, ela não sabia o sexo da criança. Então ele falou: vai passar a dor agora, amanhã nasce o bebê e é um menino. E eu, na hora ali, eu pensei: agora ele vai se enrolar, porque, cara, é muita coisa. Agora a batata vai assar para ele. E a gente foi embora. No outro dia, o irmão da moça liga pra gente, eu estava com ele, que a gente trabalhava junto, alguma coisa assim, não lembro. Pastor Jair, quero te agradecer porque ontem, depois que vocês saíram, a minha irmã não teve mais dor. Acabou de nascer a criança agora e é um menino. E aí eu entrei em parafuso, porque eu olhava para a vida dele, falava, cara, mas como que pode isso acontecer? Como que Deus está operando num lugar tão estranho desse? Mas Deus estava dando uma oportunidade para que ele. Aí depois indo Artina, eu fui perguntar para minha pastora da época, e ela me trouxe uma explicação que para mim é bem plausível. Ela falou assim: ele estava no pastoreio, tinha pessoas que ele cuidava. Deus estava sendo fiel e guardando ainda aquelas pessoas, porque ele prega, ele orienta e o Espírito Santo está usando ele. Só que isso não quer dizer que ele está salvo. Isso não quer dizer que ele está sendo aprovado. Mas Deus está usando, até pela misericórdia com a vida dele e para com os ouvintes. Mas vai chegar uma hora que vem o juízo, como veio na vida dele, que ele é justamente aquela igreja que eu falei, aqui eu não volto nunca mais. E a minha esposa falou: vamos ficar até o final. E eu disse aqui, eu não volto nunca mais. E ela disse aqui, mas vai ter um preço. Eu falei, eu pago o preço que for. Isso era uma quinta e teve o culto no domingo, e no domingo ele fez o último culto e fechou a igreja, porque estava todo bagunçado o negócio. Eu perdi a benção. Eu poderia, por causa de 3 dias, ter saído dali aprovado, mas por causa da minha rebeldia, dureza de coração, não ouvir a minha esposa, ela sai dali aprovada, eu saio desaprovado, mas ela acaba colhendo muita coisa junto comigo, justamente porque nós somos um. Então fica aí um alerta para você que é casado, casada, cuidado com as suas decisões erradas, porque inevitavelmente os estilhaços virão com muita força no seu cônjuge. Então, é problema meu, eu pago o preço que for, não tem como. Porque se vier uma crise financeira, tá todo mundo junto. Se vier uma crise ministerial, como veio na nossa vida, de passarmos por, ela tá junto. Se vier, não tem como esse negócio aí, porque você é um com essa mulher ou você é uma com esse homem. Então, cuidado com as tuas decisões, porque elas podem levar a tua casa, a tua família para um lugar de muito problema por causa da nossa irresponsabilidade, das inconsequências das nossas falas e decisões, como eu fiz, infelizmente, várias vezes na minha vida. Mas voltando aqui então, o apóstolo Éder ele trabalha demais com essa parte. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos daquele que. E às vezes a pessoa não é nem um falso profeta, mas ela não se deixa tratar. Ela não se deixa tocar pela presença de Deus. Então ela está ali, ela prega, ela tem revelação, que era o caso do irmãozinho lá de Bauru, que até hoje está parado, não conseguiu levantar mais porque brincava demais com as coisas, brincava demais com a manifestação de Deus. Não, Deus está me usando, eu tenho revelação, eu tenho isso, e foi indo. E algumas coisas foram chegando para ele ser alertado, mas de repente ele achava que aquilo o guardaria, o respaldaria. E quando veio a queda, ele não conseguiu, até a última informação que eu tenho, ele não conseguiu se levantar até hoje, está parado. Vira um andarilho espiritual, a pessoa fica perdida, porque ela tem um chamado, ela tem uma marca do Criador, mas ela foi tão adulterada no seu DNA, na sua marca, naquela presença, a iniquidade conseguiu entrar tão forte ali que agora ele se torna um andarilho. Ele tem lembranças da marca do Criador, mas ele só anda nas marcas da iniquidade. Ele não consegue mais voltar. E infelizmente, se ele não se acertar
Quando ele chegar lá, talvez ele tenha justamente esse argumento. Senhor, no teu nome eu profetizei, porque ele profetizou e cumpriu. Senhor, no teu nome eu curei e verdadeiramente foram pessoas curadas. No teu nome eu expeli demônio. Pensa no homem que gostava de expulsar um demônio. Se ele ouvia que tinha um demônio, ele pegava, ele ficava louco. Era o chamado dele, uma marca tremenda. Não tinha medo. O cara tinha 1,5 m, 30 quilos, mas falou que tinha um demônio, ele estava lá. Então, ele vai ter todos esses argumentos. Mas, o que ele vai ouvir? Lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você flui no dom, no meu dom, curando, libertando, expulsando o demônio, mas você, na sua vida, você flui na iniquidade. Você flui para fora, para as outras pessoas, para as coisas, na marca do Criador, mas na sua própria vida você flui na marca da iniquidade. Você flui na marca de Satanás. Então eu não te conheço. É incompatível. O céu não reconhece a tua presença aqui. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Como nunca conheceu? Deus conhece tudo, mas por que não conheceu? Porque nunca teve compatibilidade. A pessoa nunca se deixou tratar por Deus. Então, por que o apóstolo Éder trabalha sabiamente com essa parte de observar os frutos? Porque ele não consegue, e nem que ele conseguisse também adiantaria, ficar vendo a conduta de cada filho, de cada lugar, de cada coisa, como que está fazendo. Mas ele vê o fruto. Como que frutifica? O que está tendo de notícias dessa pessoa? O que estão falando dela? O que está acontecendo com a vida dela? Como ela se deixa tratar quando o negócio chega na vida dela? Aqui ela está praticando iniquidade, mas tem uma outra parte aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, como que você vai frutificar quando você faz a vontade do Pai que está nos céus? Aí tem compatibilidade. Eu mesmo fui uma pessoa que corri muito risco de ouvir isso aqui, porque eu pregava, eu tinha revelação, eu tinha entendimento, eu nunca fluía assim em cura um pouco, de vez em quando acontecia alguma coisa, mas palavra revelada, trazer o entendimento, sempre teve. Só que obedecer a Deus era um problema seríssimo. Então eu corri muito esse risco de chegar lá um dia e ele falar assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, eu não sei quem você é, você não frutifica, você não se apresenta como alguém que se deixa tocar pela minha presença, para se tornar compatível com a minha voz. Então apartai-vos de mim. Amém? Então, versículo 24 agora. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui está falando ainda do mesmo assunto, você vai estar com a tua casa na rocha ou na areia, e isso aí vai dar problema para a tua vida. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: Vai, e ele vai, e ao outro: Vem, e ele vem, e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quando nós estávamos esses dias lá em Salvador, na quarta noite, quinta e sexta, o mar ficou um pouco revolto ali, a maré subiu um pouco, e eu ficava observando aquilo, e eu sei que é talvez ali 2% do que Jesus passou, do que Paulo passou no naufrágio, nos naufrágios, mas aquilo ali é assustador demais. Para quem já viu aquilo mais de perto, né, quem já pôde aí estar no mar, o negócio é muito complicado. Você vê aquele mundo de água que não acaba nunca mais na vida, vindo daquele jeito. E eu fiquei pensando, e eu falei para minha esposa, eu falei, cara, por isso que os caras assustaram. Porque eu imaginei Jesus só mandando aquietar ali, que estava aparentemente até tranquilo, até tinha gente nadando, brincando na água ali, mesmo daquele jeito. Então não era algo assim tão assustador. Mas ali, se Jesus já chega ali e fala, aquieta-te, e aquele negócio para, já é absurdo. Então, dentro desse tipo de manifestação, eu entendo que o Senhor está esperando um pouco mais das nossas vidas, de ousadia, de intrepidez, de fé, de colocarmos em prática aquilo que Ele nos deu, porque nós estamos ficando espantados com uma manifestação dele, mas nós podemos também colocar ele para funcionar. E ele estava aqui dormindo e nós ficamos escandalizados com isso. Nós olhamos e falamos assim: nossa, Jesus foi irresponsável, hein? Estava essa tempestade e ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele tinha uma certeza absoluta que quem estava ali iria passar por aquilo, daria para dar uma resposta favorável àquela afronta. Nós precisamos entender que esse Jesus dormindo, esse Jesus que está descansando do teu lado, é porque ele já vê em mim e em você uma condição de dar uma resposta favorável a essa tempestade, no sentido dela se aquietar. Já é uma responsabilidade sua e minha, para que nós não sejamos chamados aqui como essas pessoas foram chamadas. Por que vocês são tão tímidos? Irmãos, nós somos tímidos e nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter uma manifestação de ousadia a respeito daquilo que o Senhor está colocando na nossa vida, porque nós ficamos aqui, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. Ele já salvou e ele estava dormindo, porque ele tinha uma certeza absoluta e ele acorda então, ele não fala, ai, eu estava cansado, peguei no sono, me perdoem, filhos. Não, ele vai, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. Aí as pessoas se maravilham. E essa condição já estava nesses homens. Então Jesus não teria chamado eles de tímidos e de homens de pequena fé se ele já não tivesse transferido para aqueles homens uma condição de repreender aquilo.
Então nós estamos sendo hoje repreendidos pelo Senhor em algumas áreas da nossa vida, e ele está dormindo, não porque ele é irresponsável, ele está descansando, não porque ele quer que você pereça, muito pelo contrário, ele está descansando porque ele fez a parte dele. Agora ele descansa para que nós façamos a nossa. Mas estamos ainda sendo achados em lugares de timidez e de uma fé pequena. Ele não está falando que não tinham fé, mas era uma fé pequena, para o tamanho da guerra. Ah, mas eu tenho fé, mas a tua fé está pequena para o tamanho da guerra que você está enfrentando. Então precisa aumentar o nível de fé. Precisa justamente entrar em um lugar onde a tua fé ela vai se manifestar de acordo com aquilo que Jesus já construiu dentro de mim e de você. E aí, nesse ponto, nós vamos poder avançar, nós vamos poder romper com todas essas coisas, trazer justamente essa manifestação tão pronta de como ele falou pro leproso. Ele falou assim: ó, se quiser, ele disse assim, quero ser limpo. Você tem hoje essa condição? Ah, mas eu não sou Jesus, mas nós precisamos ter mais intimidade porque nós estamos muito inoperantes muitas vezes. Ah, eu quero, mas e daí? Nós não temos essa autoridade no mundo espiritual. Então, essas marcas mesmo da iniquidade, elas têm que ser arrancadas para que nós manifestemos o reino com mais ousadia, para que nós tenhamos aí uma intrepidez. Ou então ficamos, como o Antônio Cirilo falou uma vez, na inoperância da nossa fé, falando lá para uma multidão. Deus está curando aqui os cegos espirituais, Deus está curando aqui os paralíticos espirituais, Deus está curando aqui aqueles. Por que que fala que está curando o cego espiritual? Porque não tem como checar. Porque não estão curando o cego que tem como checar. Não enxergava, agora está enxergando. Mas a pessoa faz um barulho que está curando os cegos espirituais. Não tem como checar. Só que Jesus, quando foi questionado disso, eu estava até conversando com o Alfredo e ele falou assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Se esses pregadores de hoje, se quem fala os cegos espirituais foram checados, eles têm como dar essa resposta? Porque Jesus deu a resposta. Ele foi questionado no que ele fazia, que era abstrato. Perdoados estão os teus pecados. E ele dá uma resposta imediata. Para vocês crerem que eu posso perdoar pecados, levanta e anda. Então ele faz algo palpável, visível, para que as pessoas entendessem que ele era Deus, que ele podia fazer aquilo e ele também podia perdoar pecados. Então nós vamos ter que sair do abstrato. Ah, em nome de Jesus, você que está enfermo na alma, seja curado. Amém. Mas eu não estou tendo fé para orar pela minha esposa para a cura do negócio da garganta. E agora? Ah, mas não é propósito de Deus, não é sei o quê. Aí tem um monte de desculpa que a gente vai dar, mas na verdade não tem fé. Ela está desde quinta-feira, sexta-feira, até os irmãos estavam aqui quando começou a enfermidade, e ela está aqui. E eu fui comprar remédio ontem, ela está deitada agora, ficou deitada o dia inteiro ontem. E cadê a minha fé? Cadê a fé dela mesma? Das pessoas que já liberaram oração para essa mulher levantar da cama? De uma faringe. Nós não temos fé para a cura de uma faringe. E aí vai ficando complicada a nossa situação. Homens de pequena fé. Deixa eu descansar e coloca o meu nome para funcionar. Por que vocês são tão tímidos? Será que eu fiz uma oração mesmo de acordo? Será que eu tive a ousadia de ir lá e repreender este mal, repreender esta enfermidade? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a minha esposa para que ela. Tá bom, cara, mas você teve um ímpeto de ir lá e expulsar isso, esse mal, de repreender esse negócio? Homens de pequena fé, porque são tão tímidos? Estamos sendo tímidos, vemos a nossa situação no casamento, na finança, na saúde, no ministério, e não temos um rompante. Então Deus está querendo mexer com a minha vida e com a tua vida, saia da timidez, rompa com isso daí, faça outra coisa. Ficamos muitas vezes numa lenga-lenga, naquele negócio. Ah, daqui a pouco Deus faz a obra, daqui a pouco ele acorda e resolve para mim. Espera um pouquinho, não acorda ele agora não, ele está cansadinho. Dá para ir tocando o barco ainda. Vamos ver, a hora que não, não é para acordar ele, é para você acordar. Eu acordar. O que Jesus estava falando aqui, viu? Por que que vocês não acordam? Eu não estava dormindo. Estava descansando ali, mas descansado naquilo que eu construí em vocês. Vocês estão dormindo. Vocês estão acordados e estão dormindo. Homens de pequena fé. E eu estava dormindo e estou acordado.
tempestade, aquieta-te. Entende o que é estar acordado e estar dormindo? Você está dormindo. Eu estou dormindo. Jesus não. Ainda que ele esteja dormindo, ele está acordado. Porque quando ele acorda do sono natural, espiritualmente ele está acordado sempre. Ele ora, repreende e acabou. Agora, aquelas pessoas, apesar de estarem acordadas, estavam dormindo espiritualmente. Não tinham autoridade, não fizeram nada, estavam tímidos, estavam com pequena fé. E esperando Jesus acordar para fazer alguma coisa, ou chamando Jesus, na verdade, foram acordá-los. Então é lógico, nós temos que recorrer a Ele, Ele é Deus, Ele é nosso Salvador, mas Ele também está esperando, ó, ao invés de vocês virem me acordar, coloque em prática aquilo que vocês já têm de mim dentro de vocês. E coloque essa doença para correr, coloque essa crise financeira para correr, coloque esse mal para correr. Eu já dei para vocês essa autoridade, eu já ensinei vocês como faz, mas ainda estamos muito tímidos. Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furioso, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Entrando, bom, vamos dar uma meditada nisso aqui. Nós, às vezes, estamos fazendo isso aqui. Jesus está limpando o ambiente e nós estamos expulsando ele da nossa vida. Nessa representação dos porcos aqui, que era algo imundo, que era algo que ele permite aquilo, e ele estava então expulsando demônios e estava também purificar, mas era o sustento deles, mas espiritualmente, a representação que ele estava tendo, ele estava limpando aquele ambiente, e as pessoas saíram correndo e falaram para ele assim: Retira-te de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente a manifestação dele a favor das nossas vidas vai ser tão agressiva, nós vamos muitas vezes ficar achando que é tanta coisa que nós vamos preferir que ele retira, que ele se retire. Ah, misericórdia, eu não faço isso, consciente não. Mas às vezes nós fazemos isso de uma forma inconsciente, quando nós achamos que é muita coisa. Ah, Jesus está fazendo muita coisa, tá bom já, Jesus. Você está falando para ele se retirar. É a mesma manifestação, mais camuflada, mais singela, mais dócil, mais amorosa, mas está falando para ele: retira-te. Tá bom já. Não mexa em mais nada. O Senhor está trazendo problema. Por que que às vezes a gente vê muitos ministérios, muitas vidas, muitas coisas, a nossa própria vida? Quantas vezes eu falei para Jesus: retira-te. Tá bom já. Ele estava limpando a minha vida, mas eu não queria aquele tipo de manifestação. Eu achava ele exagerado, agressivo, muito. Tá bom já. Retira-te. Então, na sua vida e na minha vida, aos lugares que nós, de alguma forma, manifestamos esse tipo de comportamento, nós precisamos chamar ele de volta, para que ele complete a obra. Nós precisamos parar de falar para Jesus se retirar da nossa causa, se retirar da nossa vida, se retirar com as pequenas atitudes. Não falamos isso, não temos, logicamente, essa coragem, né, graças a Deus, de falar: Senhor, retira-te da minha vida. Claro que não. Nós queremos ele na nossa vida, mas nós queremos ele na nossa vida à nossa maneira. Queremos ele na nossa vida operando do nosso jeito. Senhor, fica aqui comigo, do meu jeito. Senhor, opera aqui, do meu jeito. Senhor, faça aqui, da minha forma, da minha linha de raciocínio. Mas quando sai da tua linha de raciocínio, ô Senhor, retira-te de mim. Para com esse tipo de manifestação, tá bom já. Vamos voltar a trabalhar daquele outro jeito. E ele está querendo abalar certas estruturas que nós ficamos religiosos, ficamos dependentes de homens, dependentes de estruturas. Ele está querendo abalar isso. E nós não entendemos isso. E nós falamos: retira-te de mim. Então nós temos que tomar esse cuidado para que nós entendamos as manifestações, às vezes, bem fora da nossa rota. Porque esse comportamento de Jesus aqui em relação aos porcos é bem fora da rota, porque era aquilo que as pessoas faziam ali. Mas isso. Ou vai para a cozinha ou no quintal, aparece de 15 em 15 dias.
A gente vai anulando Jesus sem perceber muitas vezes. Estamos ali na intimidade, mas ele começa a mexer em coisas que a gente não quer, né? Nesse quarto que a irmã está falando aqui. Aí daqui a pouco você já não deixa mais ele entrar no quarto, já está ali na sala, depois já vai para a cozinha, já está mais perto do quintal, e ele vai ficando longe. Ele vai se distanciando, a gente vai levando ele, e ele quer intimidade. Mas nós vamos falando, retira-te de mim. Amém? Capítulo 9, acho que dá tempo ainda? Dá. Entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais? Ah, tá aqui o negócio. Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então, eu não sabia que já estava logo na sequência. Acabamos de falar aqui que Jesus então transformou o abstrato no palpável para que eles pudessem crer que Jesus era Jesus e Jesus está falando, cara, eu posso fazer isso daí porque para mim é fácil tanto um como o outro. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse trecho aqui ele vai ilustrar com bastante clareza aquela parte que nós falamos a respeito de é mais fácil pagar do que morrer. Então, agora, graças a Deus, parou aquela onda de tanta gente falar, né? Parou aquela onda de o que que eu tenho que ofertar, o quanto que eu tenho que ofertar para acontecer tal coisa na minha vida. Então, graças a Deus, quem tinha esse pensamento mudou ou foi embora, não sei o que aconteceu, mas graças a Deus parou essa conversa no nosso meio. Então, aqui vai ilustrar bem isso. Por que que vocês, misericórdia eu quero e não holocaustos, não sacrifícios, não, eu quero que vocês morram. Porque para ter misericórdia, tem que morrer. Para você ter misericórdia do teu marido, pastor, apóstolo, eu não consigo ter misericórdia do meu marido, porque você está viva. Eu não consigo ter misericórdia da minha esposa, porque você está vivo. Eu não consigo ter misericórdia porque nós estamos vivos. E aí nós queremos pagar. E aí Jesus vai estar falando, cara, é melhor a misericórdia do que o holocausto. Porque você está querendo pagar um preço e você vai entrar justamente nisso aqui. Você vai ficar questionando por que que eu sento com publicano e pecador, porque eles precisam de mim. E vocês estão querendo se relacionar com o que está são, entre aspas. E o são não precisa de médico. Mas eu vou no doente, eu vou no publicano, eu vou no pecador. Eu vou aonde realmente tem a possibilidade de eu me manifestar e acontecer alguma coisa. Mas nós queremos ficar com a nossa razão, com a nossa justiça, com a nossa vingança, com aquilo, aquele kit todo que a gente. Exatamente. Aquele kit todo que a gente fica, então a gente paga a indulgência. Quanto que é? Tá aqui. Eu não vou ter misericórdia. Mas o Senhor está falando, ó, eu prefiro a misericórdia. Vai gerar misericórdia, vai ter compaixão, vai entrar na presença do Senhor e vai verdadeiramente. O que é ter misericórdia? Como isso funciona? Para mim, irmã, como que isso funciona? A misericórdia, ela é justamente aplicada quando a pessoa não acessou a bondade. Então, tinha uma perfeita vontade ali de Deus. Vamos pegar o meu caso aqui. Eu jogava fora a bondade. Então, Deus queria fazer, eu nunca queria, nunca queria, nunca queria. Aí minha esposa tinha que fazer o quê? Ela tinha que vir cobrir a minha nudez. Ela estava exercendo misericórdia. E ela estava falando, Senhor, perdoa.
tenha misericórdia, eu também vou ter misericórdia, e eu vou amar, e eu vou orar até esse quadro se ser transformado. Então, isso é você exercer misericórdia. Porque você, então, você pode dar. O que que é misericórdia? O pastor Jabes explicou uma vez e é interessante. A bondade é aquilo que você às vezes recebe e que você nem tinha o direito, nem Deus está sendo bondoso. É tipo a graça, um favor imerecido. Agora a misericórdia é você não dar, não castigar. Então a misericórdia de Deus, ele não castiga, ele não dá aquilo que você merecia receber. Então, no meu caso aqui, eu merecia receber algo, mas a minha esposa, pela misericórdia que ela tinha e pela misericórdia que Deus construiu no coração dela e pela misericórdia de Deus para com a minha vida, ela não me dava aquilo, ela cobria aquilo. Ela não acalentava o meu pecado. Às vezes a pessoa pensa que cobrir a nudez é ficar ali, não, coitadinho, deixa, que é o que nós fazemos muitas vezes com os filhos, né? Temos muita tendência de fazer isso com o filho. Ai, daqui a pouco, ai Deus, tem misericórdia, né? Ela fez isso, ele fez. Então nós cobrimos o pecado, não é para cobrir pecado, é no sentido de cobrir a nudez. Você repreende, você exorta, você ensina, mas você cobre a nudez, você não exerce juízo, você exerce misericórdia. Então você cobrir a nudez é isso, você vai ensinar, a minha esposa me ensinava, me enquadrava, meu Deus, ela não alisava a minha vida, mas ela, ao mesmo tempo, ela cobria a minha nudez, ela exercia misericórdia, até que pôde mudar o quadro. Então, o que Jesus estava falando isso, misericórdia eu quero, e não, é, Jesus tá falando, Jesus fala assim, né, amar os que te amam. Isso aí qualquer um faz, os que te odeiam que é o problema. Então, provavelmente a irmã está num quadro de alguém que te persegue, que te abusa, que passa dos limites. Depois, se a irmã quiser conversar melhor sobre isso, pode nos procurar no privado. Se for hoje, pode me procurar no privado, que a minha esposa não está muito bem, e a gente conversa melhor ali por WhatsApp. Mas, na verdade, geralmente você vai ter, sempre, né? Você vai ter que exercer essa misericórdia independente de quem seja, porque vai ser quem te persegue, quem te calunia, quem te difama, quem não, quem era para te proteger e não me protegeu, quem abusou de você, quem é esse quadro que está ao teu redor. Então esse marido que você esperava, que te protegia, que te guardava, que te ficava ali, ele não vem. O pai que você esperava, ele não vem. Então, quantos e quantos casos a gente tem pego aí de pessoas que foram abusadas? Irmãos, eu fiquei assustado, porque eu fui abusado quando criança, dos 6 aos 9 anos, e eu achava assim que era um caso meio isolado. Ah, de vez em quando deve acontecer isso, mas é muita gente mesmo. É uma coisa assim alarmante, é absurdo. Então, até para você que tem criança, que tem filhinho pequeno, toma muito cuidado com quem você deixa. Ah, é o vô, é o tio, é a. Cuidado, cuidado, tem uma certeza absoluta, o pai, porque o negócio é muito esquisito. É uma coisa assim, é absurda. É, então tá aqui, ó, a irmã foi colocando a vida dela dentro de casa. Então é muito complicado esse quadro. Então é justamente nesse momento que você vai ter, aí dentro disso tem os abusos físicos, os emocionais, os abusos de autoridades espirituais, os abusos de toda sorte, que você vai ter que exercer essa misericórdia. E você vai ter que entrar nesse lugar, de você entrar nesse nível, que é mais fácil, por isso que a gente fala, é mais fácil pagar do que morrer. Porque o que que nós queremos? Os macumbeiros gospel. Eu ofereço lá champanhe, um bife, um tanto de sal grosso, ponho mais duzentão lá na mão do pai de santo e linha na pipa. E vou tocar minha vida. Não mexe em mim. Eu quero continuar xingando, fazendo o que eu faço, prostituindo, adulterando, mas eu já paguei lá, já está tudo resolvido. É muito mais fácil pagar do que morrer. Com a entrega lá, gastou quinhentão, ótimo, estou feliz. E vamos embora. Agora, morrer, aí é o problema. Exercer misericórdia, amar quem te machucou, quem te maltratou,
cobrir essa nudez e fazer e pagar um preço para que essa pessoa seja resgatada, porque, irmãos, é uma briga interna absurda. É muito conflito interno. Você já pensou quantas vezes que a minha esposa olhava e falava assim, cara, se morresse, não seria de todo ruim. Tanto é que ela passou por uma guerra absurda depois da restauração, olhando e falando assim, mas não vai dar nem uma unha encravada, não vai dar uma febre de uns 2 dias, pelo menos, para. Não tem porquê. Ela tinha uma expectativa dentro dela que alguma coisinha acontecesse. Aí não dá unha encravada, não dá febre, tá restaurando, começa as coisas a acontecer. E ela olha e fala assim: Nossa, Jesus, é tudo isso. Ela mesma gerou isso. Ela mesma limpou meu mundo espiritual. Um trabalho absurdo. Não, nenhuma unha vai ficar, não vai dar unha encravada, não vai dar febre, não vai ter nada. Vai em nome de Jesus, põe na minha conta, Senhor, Papai e Deus. Só que depois, quando acontece, há um conflito dentro de você, porque tem a tua justiça ainda clamando, tem aquela marca da iniquidade ainda dentro do que pegou um cantinho da marca do Criador, que clama por essa vingança, que clama por essa justiça humana. Não, mas só 3 dias na cama, tomar umas bezetacil, ficar meio delirando com febre, só 3 dias, só para aplacar um pouquinho da minha. Depois ele volta. Mas não teve isso. Então, há um conflito disso. Eu quero que exerça misericórdia. Mas você vai ter que morrer para exercer essa misericórdia e alguém que você queria enforcar, matar. E agora Deus está falando assim: ama. Jesus, mas eu quero enforcar ele. Ama, cobra a nudez, tenha misericórdia, vai jejuar, vai buscar e se coloca na minha presença com uma intercessão profética, um arrependimento por identificação, para limpar o mundo espiritual do teu marido. Olha o nível que Deus está querendo te levar. E você quer matar, entendeu? Olha o nível que Deus está querendo levar o esposo, a esposa, o pai, a vontade, mas o que é para fazer é outra coisa. Então Jesus está falando, cara, eu vou ficar com os doentes, eu vou ter misericórdia, eu vou, porque pagar lá o negócio é fácil, eu não vim para isso, eu vim para morrer. Então Jesus é o nosso maior exemplo, ele veio aqui para morrer, ele veio aqui com uma ordem específica, filha, você vai lá para morrer. Tá bom. Depois ele veio aqui para fazer o que ele tinha que fazer. Então ele sabia muito bem a chamada dele. Então que nós fiquemos nessa toada aí. Vamos para frente para a gente acabar esse capítulo aqui em nome de Jesus. Vieram depois, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, dentro desse quadro aqui, e nós vamos parar por aqui mesmo, amanhã a gente vem do 9, do 18 para frente. Há uma luta, uma guerra de Jesus na nossa vida, porque para que a gente se torne esse odre novo. Porque justamente voltando na minha vida e você adapta aí para tua vida aquilo que você passou, quantas vezes que o Espírito Santo derramou o vinho novo e se perdeu, porque nós não nos deixamos tocar por Deus e continuamos o odre velho e não aguentou a fermentação, não aguentou aquela presença e de repente ele olha e fala, foi tudo embora de novo. Ah, mas por que que ele derrama então já que é velho? Porque ele tem uma expectativa que você se torne um odre novo. Ele não vai parar de te visitar. Ele continua fazendo a parte dele. Às vezes a gente quer que porque a gente perdeu nossa identidade, que Deus perca a identidade dele. Deus não vai perder a identidade dele. Nós lemos hoje no começo, lá em Gênesis 3:6, que Deus, como Deus, ele sabia que o homem já tinha caído. Mas ele visitou ou não visitou? Tem identidade. O que ele fazia todo dia na viração do dia? Visitava. Ah, não, Adão e Eva, agora eu não vou, eu não quero nem saber. Não, ele foi lá, mesmo jeito. Deus não vai perder a identidade dele porque você perdeu a sua e porque eu perdi a minha. Ele vai continuar visitando.
Então a responsabilidade de se transformar num odre novo é sua, porque ele vai derramar. Ele vai derramar. Até porque nós somos tão incoerentes que nós continuamos muitas vezes buscando a Deus e não nos deixamos tocar para nos tornarmos em odres novos. Nós continuamos buscando a Deus. Quantas vezes na minha vida eu fiz orações, eu fazia um tempo de louvor, eu fazia uma busca, eu pedia misericórdia, e quando vinha, eu não me deixava tocar para ser um odre novo. E ia todo embora aquilo que a presença de Deus veio. Eu pedi, eu clamei, de alguma forma, eu estava ali falando: não, Senhor, tem misericórdia, venha, me ajuda, faz isso, faz aquilo. E a misericórdia vem. Mas de repente, o que acontece? Vai tudo por água abaixo. E agora não estou lendo nada aqui que eu tirei o óculos. Mas deve ser isso aí mesmo que ele falou. Então, dentro disso, o que que vai acontecer? Que você precisa e eu preciso nos transformarmos nesse odre novo. Entenda que a presença virá, será forte a presença, e quando vier esse tipo de manifestação do Espírito, nós precisamos aguentar o negócio, porque ele vai mexer em toda a nossa estrutura. Ele vai abalar tudo, e se você tiver mais ou menos, parte, e a glória vai embora. E aí você fala assim, quantas vezes você já falou, eu já falei isso, cara, eu fiquei 3 dias tão bem. Eu queria ficar assim sempre. Quantas vezes eu falei isso na minha vida? Nossa, passei 3 dias, porque a glória veio, a presença veio, o odre velho aguentou 3 dias antes de partir. Depois partiu, aquela presença foi embora, aquela visitação foi embora, e eu voltei no meu estado passado. E aí eu volto à estaca zero. E aí eu sinto falta daquilo lá. Mas eu sou responsável de estar perdendo. É você que é responsável de estar perdendo. Então, a parte de sermos odres novos para receber essa presença e continuarmos numa jornada de estarmos bem pela nossa vida toda, o restante da nossa vida, lógico que nós teremos aí os intempéries, mas a constância de estar bem tem que ser muito maior do que o contrário. E nós vivemos de ponta cabeça, parece morcego. Parece que a gente vive numa outra forma. É 3, 4 dias bem, 6 meses ruim. Aí é 6 meses ruim, 3 anos ruim e 2 dias bem. Tá fora, irmão. Você tá fora. Eu tô fora. Não é isso que Jesus tem para nós. Não, mas vocês estão falando que tem guerra, tem guerra, mas tem paz. Não estão falando que ter paz apesar da guerra. Não esquece isso. Não se apegue na guerra para legitimar a tua falta de busca de arrependimento e de largar o teu pecado. Cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos legitimar a ausência de paz. Ah, mas também na guerra que eu tô, mas existe uma paz que excede todo entendimento. Então, cuidado para nós não nos apegarmos na guerra, na dificuldade, naquilo que nós estamos passando, que é algo tão grande, falando: ah, mas também eu tenho razão, né, de estar aqui tão cabisbaixo, tão triste, sofrendo tanto, porque olha o tamanho da minha luta, olha o que eu estou passando. Não se apegue com isso. Não entre por esse caminho. Esse caminho ele é diabólico. Ele é carnal no último grau. Você vai estar querendo assinar embaixo da tua inoperância da fé. Nós vamos voltar lá naquele negócio do tímido e de pequena fé. Não vá por esse caminho. Se você está nele, saia dele. Não é assim que nós vamos ter que pensar. O problema do odre velho é que nós perdemos essa visitação e ficamos um monte de dia e voltamos no mesmo estágio, no mesmo estado, a culpa é nossa. A culpa é minha e sua. Mas se nós ficarmos firmes, nós temos sim uma trajetória muito grande de estarmos bem, apesar das guerras. Esses dias aqui mesmo em casa, o irmão Alfredo veio para cá, chegou aqui quarta-noite com a Ana Lúcia e com a Larissa. Acho que foi na quinta ou na sexta, começou a estourar uns negócios aqui que só misericórdia. Só misericórdia. Só bucha. Mas bomba. Não é traquezinho, não, bomba. E aí a gente ia lá, orava, chorava, voltava, daqui a pouco estava aqui. E uma hora eu vim cantando, e aí eu não sei quem falou assim: já está cantando? Falei: cara, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora o Senhor me guarda num ambiente de paz. O Senhor me guarda num ambiente que eu tenho que ficar aqui. Eu tô cantando. Eu já estou cantando, depois nós já vamos jogar sinuca, depois nós já vamos comer, porque principalmente para quem está com cargo de liderança, quem está cuidando de vidas, de ovelhas, se você absorver tudo,
não vai 15 dias para você ir a óbito. Pelo menos na nossa vida aqui, se eu absorver tudo aquilo que passa pela nossa vida, a minha alma não tiver guardada, blindada, para eu não entrar naqueles ambientes, não demora 15 dias. Porque a gente só trata com coisa bonita, só coisa linda. Então, eu não vou comer, eu não vou ter comunhão com os irmãos, eu não vou mais jogar sinuca, eu não vou fazer mais nada. Porque a minha cabeça vai estar só naquilo, eu vou ser consumido por aquilo. Então nós vamos ter que ser um odre muito novo, muito cheio da presença, para você poder ter uma resposta para aquilo, orar aquilo, administrar aquilo, trazer um conselho e você vai tocando a sua vida. É triste? É. Chorei? Chorei. Fiquei. É difícil, mas você tem que voltar. Você vai ter que continuar a tua vida. É muito complicado. É uma coisa assim que. Deixa eu pôr o óculos para ver o que que essa mulher está falando dessa igreja. Então, é um negócio complicado. Já passou o tempo também, né? Mas vamos lá. É, indulgência. Igreja é curva de rio. Eu sabia que era coisa boa, por isso que eu fui ver. Então, é isso daí, né? O negócio é feio, gente. É curva de rio, mas com bastante coisa. E é isso aí. Porque nós também já somos curva de rio. Já começa de mim, né? Eu também sou igreja. A apóstola Rosimária também é igreja. Agora nós estamos num cargo de liderança, onde nós temos as nossas curvas de rio para limpar logo que vai enroscando. E tem que ajudar a limpar o dos outros. E nós temos que ficar em paz. Aí nós temos que ficar de boa. Nós temos que ter condição de comer, beber, fazer as coisas da vida aí normal. Então é um desafio muito grande. Então seja responsável por você como odre, seja um odre novo, receba a manifestação da presença e guarda aquilo que o Espírito Santo derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, 7h30. Essa madrugada agora não tem oração, tá? Terça para quarta eu não vou orar, vou descansar. Aí eu volto de quarta para quinta e quinta para sexta. Beleza? Deus abençoe, bom descanso também. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Abraço.